Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, o nosso regimento interno. Em pé, todos. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 9h35. Podemos nos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até 3 horas após o início desta audiência pública. Estão presentes os vereadores Luiz Eduardo Penteado Borgo, vereador Marcinho, vereador Natalino, vereador Júnior Locadora e esta vereadora que preside. Foram convocados para esta audiência pública o chefe de gabinete da prefeita Suelen Rosim, Leonardo Marcari, o secretário municipal de administração, Cristiano Zamboni, o secretário municipal de negócios jurídicos, Vitor João Freitas, o secretário municipal de saúde, Márcio Cidade Gomes, o secretário municipal de finanças, Everson Demarque. Foram também convidados aquela que nunca vem e que não pode ser convocada, não é? A Suelen Rosim, que dessa vez não se deu ao trabalho de mandar aquele bilhete. Foram convidados também os representantes do Conselho Municipal de Saúde e também dos Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que aqui se encontram diretores e também o representante jurídico da entidade. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convidados e convocados será, parágrafo 1º, mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições farão uso da palavra. A. Os vereadores, por primeiro, expondo suas observações ou indagações aos expositores. B. Qualquer cidadão presente poderá formular pergunta aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Chegando também o vereador Edson Miguel. Por favor, vereador, pode ocupar lugar aqui na nossa mesa. Pois bem, senhores, nós recebemos aqui com muita indignação. Na sequência eu vou fazer aqui um briefing, um resumo desta luta que já dura quase 2 anos de luta, né? Desde junho de 2022, com a aprovação da emenda constitucional 124. Eu vou falar desse roteiro, mas eu quero abrir essa audiência pública externando aqui a minha indignação e passando na sequência aos demais vereadores da casa, porque ontem essa audiência foi convocada em 10 de dezembro, aprovada por unanimidade pelo plenário desta Casa de Leis, devidamente oficiado ao Poder Executivo pela mesa da Casa, inclusive uma mesa que compõe a base da prefeita Suelen Rosim, mas, a despeito disso, representa o Poder Legislativo. E mesmo esse ofício tendo sido enviado em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, ontem, véspera desta audiência, que foi amplamente divulgada nas redes sociais, pela imprensa e também pela comissão de profissionais da enfermagem, técnicos auxiliares, né? Quero aqui destacar a Thalita, a Cássia, o Natanael, citar aqui a Camila, que está em viagem, mas que são grandes
articuladores de uma leitura e de uma releitura da legislação, que são colaboradores, inclusive do governo, para se abrir os olhos sobre a importância dessa legislação, não apenas do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista estratégico para a saúde pública municipal e valorização dos nossos servidores da saúde. A despeito dessa mobilização, da presença dos vereadores, não é? De oposição da situação, está aqui também o vereador Arnaldinho, que deve chegar daqui a pouco, que também veio para acompanhar a audiência e os debates aqui. Eu fui surpreendida na data de ontem por um documento do chefe de gabinete, enviado ao Departamento de Apoio Legislativo da Casa. Primeiro, chocada porque não é o chefe de gabinete de um poder que se reporta ao chefe de outro poder. Aqui tem um erro crasso institucional, não é? E de lesão ao pacto federativo. Entre poderes, a comunicação se dá entre os representantes de ambos os poderes. Então, a Casa aprova a audiência pública e quem envia a comunicação ao governo e determina que sejam convocados aqueles que o vereador arrolou é o presidente da Casa, é o presidente da mesa. A mesa encaminha isso, subscrito pelo presidente, e vai diretamente à prefeita Suelen Rosim, para que proceda, não questione, porque as audiências públicas estão no escopo das atribuições, deveres e poderes do Poder Legislativo. Parece que ter começado o ano com 2/3 do Poder Legislativo não basta para a prefeita deixar de temer o papel e a importância de uma oposição firme e capaz de analisar, estudar, apontar. Aliás, mais um ato de arrogância, porque todo governo democrático que se presta, que não é o caso desse, que é autocrático, não é democrático, deveria ouvir, porque ouvindo a gente aprende muito. Ninguém sabe tudo. Mas a arrogância do governo Suelen Rosim, da prefeita Suelen Rosim, já começa a se demonstrar desde janeiro. Aí o chefe de gabinete manda esse ofício dizendo, sabe o quê? Olha só, eu não posso trabalhar no recesso. Olha que lindo. Cômico se não fosse trágico. O chefe de gabinete manda um bilhetinho aqui, vereador Borgo, vereador Márcio, vereador Edson, vereador Natalino, locadora. Vereadores não podem trabalhar no recesso. Eu não sei a quem eles estão se referindo. Eu trabalho os 12 meses do ano. Defendo o Poder Legislativo e acho que as atribuições do vereador não tem descanso. Claro que a gente, às vezes, tira uma semaninha com a família, final do ano, aproveita o recesso. Recesso não significa fim ou suspensão do Poder Legislativo por tempo determinado. Tanto é que, quando interessa a chefe do Executivo, ela convoca extraordinária. Para fazer extraordinária e aprovar projetos do interesse da dona Suelen Rosim, aí serve o Poder Legislativo. Eu tenho um outro nome para isso, é medo. Incapacidade de diálogo, arrogância, meninice, criancice, pirraça. Uma reunião representativa como essa, está aqui também o vereador Emerson, por favor, Emerson, vem aqui na mesa com os vereadores. Vereador Emerson, da Construção, do Podemos, também aqui presente. E nós queremos apenas dialogar. Dialogar. E aí eles mandam esse bilhete de mau gosto, dizendo que a Câmara não pode fazer audiência pública, mesmo que este plenário soberano tenha aprovado. Atenção, presidente Marcos de Souza. Já tivemos problemas aqui nos 2 biênios do ano passado. Nós, vereadores, iremos subscrever uma representação à mesa diretora da Casa. A prefeita inicia um novo mandato desrespeitando o decreto 201 de 67. Portanto, desrespeitando o Poder Legislativo e tirando
as prerrogativas dos vereadores. E a mesa da casa, mais uma vez, começa o mandato sendo cobrada de defender as atribuições e os direitos dos vereadores. A prefeita agora vai esconder, o secretário acabou de chegar na cidade, tem que se apresentar, tem que dialogar com servidores, tem que dialogar com vereadores. As comissões nem estão eleitas. Para cá com esse negócio, ó, palhaçada, só falta baixar a lona para fazer virar circo. Todo mundo sabe que a prefeita, desde que terminou a eleição, ela e seu pai, o articulador das sombras do seu governo, articula para que membros da oposição não façam parte de nenhuma comissão. E, independente de ser membro de comissão, vou continuar exercendo o meu papel de fiscalizadora. Vou chamar reuniões, audiências, iremos pedir documentos, iremos fazer diligências, porque isso é constitucional, é prerrogativa do mandato que as urnas nos concederam. E vamos continuar enfrentando todos os temas que nós enfrentamos que não estão superados. E a saúde pública é um deles. O governo Suelen se revelou durante os 4 anos iniciais um fracasso na gestão da saúde. Inicia um novo mandato com um novo secretário, mais um importado, e vou repetir aqui, não sofro de xenofobia. Bem-vindos todos aqueles que querem colaborar. Mas para colaborar, tem que ter disposição de sentar. E mais uma vez fica claro que não importa quem seja o secretário, nem de onde ele venha. Quem manda é a prefeita e os seus próximos. E quando ela diz não vai, vira essa briga jurídica entre poder legislativo e poder executivo, que graças às influências interplanetárias, ela tem tido uma certa vantagem no Tribunal de Justiça. Mas acha que isso vai calar a oposição? Vai calar os vereadores? Vai tirar a força de servidores de virem à luta? De outros segmentos igualmente importantes e organizados? Vai tirar a força do sindicato? Vai tirar as associações, as representações, os conselhos? Não vão, prefeita. E não é chefe de gabinete que manda o ofício representando o poder executivo. Está errado. É desrespeito. E tem mais 2 audiências públicas que nós teremos, e serão mantidas. Respeitem o poder legislativo. Parem de se acovardar. Vossa Excelência já tem 2/3 desse poder. E isso não incomoda a oposição. Democraticamente, nós continuaremos aqui para fazer o debate político, de ideias, republicanamente. Agora vai ter a arrogância e a violência de tirar da mesa, de vetar a participação de secretários em audiências públicas, democrática e regimentalmente aprovada pelo plenário? Não vamos admitir. Nem essa, nem nenhuma outra. E isso só servirá para fazer um novo despertar dos vereadores desse poder. Vereador Borgo. Vereador Estela, parabéns pela audiência. Cumprimento a todos os vereadores em nome de Vossa Excelência. Bom dia a todos os presentes. Obrigado por comparecer. Vereadora Estela, Vossa Excelência é uma vereadora de esquerda. Esse vereador é um vereador de direita. Nós temos pensamentos ideológicos completamente diferentes. Nós já entramos em debates aqui profundos nesse plenário e com certeza entraremos no futuro. Só que pela nossa cidade, nós estamos aqui, nós unimos forças pela nossa cidade. E, prefeita Suelen, essa é uma situação que Vossa Excelência nunca vai entender. E Vossa Excelência não é daqui, não gosta da nossa cidade, não criou raízes com a nossa cidade e usa de Bauru por um projeto de poder familiar. Infelizmente, vereadora que preside essa audiência, Bauru está sendo usada e as autoridades que deveriam se impor e não permitir que isso aconteça, estão de 4, servindo como capacho de um poder, um projeto de poder familiar. É muito grave o que está acontecendo. Muito. Ainda que o Executivo tivesse razão sobre a exigência, o poder de exigência da Câmara ou não, por Bauru
era obrigação de um secretário municipal e todas as autoridades municipais estarem nessa casa. Porque essa casa é a casa do povo. Porque a Constituição diz que todo o poder será representado pelo povo através de seus representantes. E aqui, gostem ou não, esses 21 vereadores são os que falam em nome do povo de Bauru. Mas a prefeita não tem vínculo com a nossa cidade. A prefeita Suelen usa e descarta os interesses do município como se descarta um papel higiênico sujo. É assim que a prefeita municipal usa. E ainda manda recado, através da imprensa, ameaçando vereadores de oposição, né, vereadora? Que vão tentar caçar quem fizer esse tipo de trabalho aqui, ó. Prefeita, junta sua turma e venha. Pode vir. Eu não vejo a hora. Presidente, peço licença a todos os presentes. Maior gosto, tá? Ficaria, tem outros compromissos assumidos, mas ficaria aqui diante a importância desse assunto. Agora, diante desse desprezo, mais um, é os vereadores Emerson, que estão chegando aqui, Natalino, que já é de casa, né, mas voltando a esse parlamento, e vereador Márcio, infelizmente, se acostumem com esse desprezo que a prefeita Suelen tem pelo parlamento de Bauru. Parlamento que nos últimos 4 anos foi um parlamento fraco, submisso, e por isso que ela deitou e rolou. Por isso a importância de Vossa Excelência que estão entrando aqui, não para ser oposição ou situação, mas para elevar, vereador Emerson, a força desse parlamento, que aqui é a casa do povo, é a força do povo. Porque se for mais 4 anos de um parlamento capacho, todos os vereadores perderão. E quando o vereador perde, é o povo que perde. Então, vereadora, mais uma vez, parabéns. Não à toa, Vossa Excelência foi a mais votada, com mais de 7 mil votos, porque tem feito essas audiências, tem trabalhado, tem representado o povo. Vamos continuar debatendo, vereadora, nossas questões ideológicas, mas em relação aos interesses de Bauru, todos, independente de situação ou oposição, mas todos aqueles que têm respeito, que amam essa cidade, vão continuar contribuindo. Ao contrário da nossa prefeita, e o que sabe fazer é contar história e mentir. Mentir. Uma mentirosa nata. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Borgo. O vereador Borgo tem compromisso, né? Todas as terças de manhã, programa na Rádio Ouro Verde. Então, a gente compreende aí a necessidade de ausência. Antes de passar para os demais vereadores, eu vou aqui fazer só um briefing para as pessoas entenderem, quem está acompanhando em casa, e os servidores, munícipes que estão aqui, os representantes do sindicato e os vereadores, principalmente o Márcio, o Natalino e o Emerson, viu, Emerson? Eu vou fazer aqui um resumo. O tema dessa audiência de hoje é o debate sobre a instituição do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. É uma lei federal e que ainda em Bauru não está surtindo efeito. Então, a gente tem feito uma série de debates acerca disso. E o histórico, né, a linha do tempo desta pauta de hoje é a seguinte. Em junho de 2022, houve a aprovação da emenda constitucional, lá no Congresso, a emenda constitucional 124, que veio a instituir o piso salarial desses profissionais. Essa é uma luta de mais de 20 anos, né, como outras categorias, como assistentes sociais, e tantas outras profissões, os servidores da educação, do magistério, que também conquistaram uma lei federal recentemente. Em junho de 2022, a emenda constitucional 124 instituiu esse piso. Em agosto de 2022, houve a sanção desta lei federal, que é a 14434 de 2022. Em setembro de 2022, a ação direta de inconstitucionalidade 722 suspendeu os efeitos desta lei 14434, que instituiu o piso. Em setembro ainda, houve a aprovação de uma segunda emenda constitucional, a 127. Esta estabeleceu a assistência financeira complementar aos estados e municípios para o cumprimento do piso salarial dos profissionais da área de enfermagem, ou seja, o governo federal assumindo para si, a partir dessa emenda, não é, no Congresso, o compromisso de dar uma assistência financeira para que os municípios, aí a preocupação aqui é principalmente com aqueles municípios menores, que têm capacidade baixa de arrecadação, para que todos os municípios pudessem ter condições financeiras de arcar com esses
com esses custos, mas todos os municípios foram, de certa forma, contemplados. Em maio de 2023, houve a sanção da Lei Federal 14.581, estabelecendo os efeitos da Lei de 22, 14.434, que dispõe sobre o pagamento do piso. Em julho de 2023, houve o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7222 pelo Supremo Tribunal Federal, restabelecendo os efeitos da Lei Federal 14.434 de 2022, que estabeleceu o piso. Em agosto de 23, houve a publicação, então, da portaria do Ministério da Saúde, 1135, que estabeleceu os critérios e os procedimentos para que o repasse da assistência financeira complementar da União aos estados e municípios pudesse se dar efetivamente na prática. Com base nisso, o Sindicato dos Servidores começou a se articular para exigir o cumprimento desse piso. Nós, como Comissão de Saúde, como Comissão de Fiscalização e Controle da Casa, nos reunimos não só com o sindicato, mas com uma comissão formada por servidores, trabalhadores, que nos seus horários de folga, fora do horário de trabalho, passaram a estudar, a pesquisar a lei, e discutir com outras entidades, associações e sindicatos a nível estadual e federal, e trouxeram esse conhecimento, essa contribuição para a gente. Aí nós passamos a fazer uma sequência de discussões para que a imprensa, a sociedade, a comunidade, os servidores se empoderassem dessa pauta e para que nós exigíssemos da prefeita Suelen Rosim e da Secretaria de Saúde que houvesse a implementação efetiva do piso. Para isso, nós fizemos a primeira reunião no dia 25 de agosto de 2023. Teve a entrada do primeiro PL, que foi o PL 65, no dia 25 de setembro de 2023. A segunda reunião pública que nós fizemos aqui pela comissão, e aqui vale a pena, de novo, distinguir o que é audiência pública e o que é reunião pública. A audiência pública precisa ser, por comissão ou por vereador, tem que ser solicitada ao plenário, submetida à discussão e votação e aprovada, como essa aqui foi. Como essa aqui foi. As reuniões públicas não podem ser de um só vereador e nem precisam ser submetidas ao plenário, porque, na verdade, ela já é regimental e diz respeito a todas as reuniões de todas as comissões da Casa, que já deveriam estar acontecendo em caráter público, ou seja, no plenário e transmitido, ou numa sala própria e transmitido para a população, e a população podendo acompanhar na galeria, como é na Assembleia Legislativa, como é no Congresso, enfim. Isso é reunião pública. Esta de hoje é uma audiência pública. Então, em 4 de outubro de 2023, nós fizemos uma reunião pública sobre o assunto. No dia 7 de dezembro daquele ano, 23, a prefeita retira o PL que chegou. Por que retira? Porque o PL que chegou não instituía piso para ninguém. Dava um abono com incidência do desconto previdenciário, ou seja, dava uma merreca, né? Não garantia direitos, que não é esse o escopo da luta, não é esse o escopo da luta de décadas dos trabalhadores da área, a nível nacional, para se conquistar a Lei 14.434. Então, com as críticas e com as reuniões, a prefeita retira o PL. Aí dá entrada, no dia 11 de dezembro, o PL 100, de 2023, que, obviamente, também não atendia. Pior, né? O PL 100 trazia uma série de deformidades do ponto de vista do debate. Não estabelecia o piso para todas as profissionais, não traria praticamente nenhuma diferença do ponto de vista do ganho salarial, e a gente sabe a importância que esses profissionais têm, desde a atenção à saúde primária até a urgência, a emergência, enfim. Mais um PL que, nos debates, acabou caminhando para fracassar. Nós fizemos nova reunião no dia 15 de dezembro. Aí, prefeita, a gente trabalha no recesso também, viu? Recesso não é para viajar o recesso inteiro ou para ir para casa descansar. Quem está no mundo do trabalho público tem o dever de estar constantemente vigilante. Não é para qualquer... mas é difícil. É difícil mesmo.
É difícil mesmo. Não é para os fracos, não. É para quem tem vocação para cuidar do povo. Viu? Não é para pegar o avião, né, viajar. Pode também. É direito de todo mundo que trabalha. Pode viajar. Mas dizer que o vereador não pode trabalhar no recesso é a piada do ano. É a piada do ano. Não sei se tem algum vereador que reclamou para ela para dizer, não quer trabalhar no recesso. Seria bom, inclusive, que depois os vereadores que compõem a base da prefeita Suelen Rosim se posicionassem, porque a prefeita está dizendo claramente hoje que vereador não pode trabalhar no recesso. Mas em 15 de dezembro de 23, nós estávamos aqui nesse plenário, numa reunião pública. A quarta reunião aconteceu no dia 5 de março já de 2024. Nós tivemos também uma reunião na Secretaria de Administração no dia 6 de setembro. O parecer de inconstitucionalidade do PL 100 foi a plenário e logrou êxito, porque nós realmente conseguimos provar para os demais vereadores, inclusive os da base, e isso que é importante numa democracia. E a oposição vai ser sempre contra. Não, aí a situação não teria votado. Nós mostramos, olha, está ilegal, não pode aprovar isso. Não está de acordo com os debates, não está de acordo com a discussão do sindicato, da comissão, tem erros. Não pode ser aprovado, é ilegal, é flagrantemente ilegal. E nós conseguimos garantir o parecer de inconstitucionalidade e o PL foi retirado. Mais grave do que isso, eu disse aqui no resumo que foi estabelecido a assistência financeira complementar. Nós vamos colocar, daqui a pouco, o resumo disso, desses debates, mas com o apoio da comissão, nós fizemos ver ao governo que a forma com que a gestão, a Secretaria de Saúde, estava alimentando o sistema do Ministério da Saúde, estava errada. E com esse procedimento errático, o município estava perdendo milhões de reais. Por quê? Porque se o valor era X a ser nos repassado como assistência financeira complementar, com o erro cometido pela gestão ao alimentar o site, nós estávamos recebendo, tipo, 1/3 de X, metade de X. Aí, por N vezes, o governo teimou, não, nós estamos fazendo certo. Não, vocês não estão fazendo certo, nós estamos mostrando aqui, ó, isso aqui vocês não podiam estar contando, isso aqui não podia estar incidindo. Vocês estão fazendo parecer que os servidores aqui ganham bastante, porque verbas transitórias, verbas que não compõem efetivamente o piso, estão sendo computadas, e com isso o município está perdendo dinheiro. Isso é uma ignorância, escuta, nós estamos mostrando para vocês. Não, nós estamos certos. E isso eu não estou falando, tá? Porque sou oposição. Isso está nos vídeos, nas audiências que estão aí publicadas. Por isso que as reuniões e as audiências, para nós que temos tantas pautas, o esporte, o meio ambiente, a questão da infraestrutura na periferia, a saúde, todas as pautas que os vereadores aqui apresentam, as reuniões públicas, é importante por isso, porque a gente tem que dizer, governo, me escuta. Eu não estou falando para o mal, eu estou falando para o bem. Olha, eu estou provando que isso aqui tem que ser aqui, não acolá. Não, mas o governo teimou. Somente em setembro, Thalita, que foi Cássia, que foi a reunião em setembro, né? Nós pedimos 2 reuniões. Fizemos uma na Secretaria de Saúde, e aí, como não estavam o secretário de Administração e o jurídico, nós marcamos uma segunda, sempre com a exigência dos 30 dias, porque a prefeita exige, em menos de 30 dias eu não discuto. O mundo cai, mas tem que esperar 30 dias, né? Conseguiu lá uma liminar na justiça. Vereador, 30 dias você fica quietinho aí. Eu tenho 30 dias aqui, eu vou ficar de longe só assistindo. Enquanto não cai a liminar, a gente vai se submetendo, como nessa de hoje, repito. Pedir com 30 dias de antecedência a convocação. E aí nós pedimos uma segunda, em 30 dias, fomos ao gabinete do chefe, do secretário de administração, o jurídico foi, finanças foi, e as representantes do grupo ali de recursos humanos da administração. E de forma muito eficiente, muito madura, não é? A Camila, a Cássia, a Thalita, o Natanael, você foi naquela, né, Natanael? Foi também.
Vários vereadores acompanharam a reunião lá, foi muito representativa, a gente tem imagens que depois a gente vai mostrar. Finalmente, nessa conversa, que nós estávamos ali umas 15 pessoas, finalmente eles entenderam. O sindicato também acompanhou, o Chico estava lá, alguns diretores acompanharam também a reunião. Finalmente disseram, puxa vida, é verdade, vocês têm razão, nós vamos ter que corrigir. Olha, isso meses depois de iniciados os diálogos. E daí? E daí que no mês seguinte, com os dados corrigidos, quase dobrou. Aí eu pergunto, quem será o responsável por esse prejuízo havido nos repasses da assistência financeira complementar do governo federal? Porque ficou meses. 5 meses desse rombo. Por quê? Por teimosia e arrogância. Por teimosia e arrogância. É só isso? Não. Porque esse único mês corrigido foi setembro, né? Outubro. Não, o último mês que veio corrigido foi o mês de outubro, né? Setembro, que veio corrigido. Aí, a partir de outubro, o governo federal suspendeu os repasses para Bauru. Por quê? Porque Bauru, estando recebendo há meses, errado ou não, ainda não está pagando piso para os servidores. Ou seja, criou uma poupança com o recurso federal, e aí o governo está atrapalhando também aqueles trabalhadores e trabalhadoras que trabalham com as terceirizadas, porque tudo vem pelo município. Está tudo retido. Então, quer dizer, pais e mães de famílias que prestam um serviço essencial, que é cuidar das nossas famílias, não recebem, sejam servidores públicos ou das terceirizadas, porque o governo não tem a capacidade do diálogo, a humildade de reconhecer os erros e dizer, agora eu vou corrigir, vamos dialogar a melhor forma de mandar a legislação para casa. Não tem nenhuma lei aqui. Eu já chequei. Não começou o ano mandando um PL. A secretária cessante, a Júlia Putomati, ficou de dar saída para os cerca de 5 meses em que os nossos recursos vieram a menor, não sei qual, porque até onde eu conheço a portarias normativas, que eu estudei muito junto com a comissão, a gestão tem que ser responsabilizada. Quem alimentou erraticamente tem que dar conta do dinheiro. Porque isso é uma responsabilidade da administração. Não sabe, pede para sair. Não sabe, pede para sair. E a suspensão dos repasses, que nos colocou na mesmice em que nós estamos hoje. Então, qual que era o intuito da reunião de hoje, que o governo fugiu da reunião? Discutir saídas para isso. Dá para esperar. Esperar o quê? A composição das comissões. Onde é que está escrito isso, Farroupilha? Está de brincadeira? Brincadeira de mau gosto. Comissões que a gente sabe que o governo está articulando para que eu não esteja, como se isso fosse, não é, o bastante para calar os quase, como disse o vereador Borgo, quase 8 mil votos que eu tive. Vou continuar dando muito trabalho, graças a Deus, porque ganho para isso e tenho responsabilidade. E não só eu. Sei que todos os vereadores aqui, independente de ser situação ou oposição. Fico muito feliz de ver o vereador Emerson aqui. Primeiro mandato, importante entender o que está acontecendo. Isso é uma casa do debate político, não é? E o debate político não está restrito à situação e oposição, é construção de saídas políticas. A gente sabe o quanto a periferia da cidade, principalmente, precisa do serviço de saúde, precisa do trabalho desses servidores. Então, assim, triste demais que o governo não esteja. Vou repetir, nós vamos tomar providências jurídicas de novo, nós vamos começar o mandato judicializando mais uma vez, porque a prefeita escolheu esse caminho. Escondeu o secretário de saúde, proibiu de vir para a reunião, assim como os demais secretários de administração, de finanças, o jurídico, confinou-os aos gabinetes, porque dialogar com o povo e com os vereadores, para a prefeita não tem importância. Não está preparado? Escuta. Tem humildade de escutar, não é, vereador? Eu não sei um monte de coisa. Putz, você é inteligente. Aí eu estudo, eu passo madrugadas lendo. Não é? Não cai do céu. Não é?
né? Não tem um chip que colocaram aqui na memória. São madrugadas lendo processos e processos para a gente ter a responsabilidade de fazer o diálogo como ele tem que ser. E é muito triste para uma cidade de 400 mil habitantes, agora com 21 vereadores, que a prefeita deu uma banana para o Poder Legislativo, que rotule como banana a mesa da casa, que passe por cima da vontade soberana de 21 vereadores. Porque todas as audiências que nós temos convocadas foram aprovadas por esse plenário. Então, é muito triste. Mas, a despeito de ser triste, esse é um tema que é nosso. Então, nós vamos discutir, nós vamos debater. Nós queremos ouvir a comissão. Vão ter que assistir. Viu, Suelen? Grava, viu? Assiste em casa, talvez você aprenda um pouco sobre saúde pública, que não é só aquele embromation que você fala nas redes quando o pessoal te pergunta algum tema. Viu, secretário Márcio? Um gesto de humildade teria sido você aconselhar a prefeita de que a melhor forma de você se portar e se apresentar ao Poder Legislativo, à imprensa e à sociedade, seria estar aqui republicanamente debatendo com a casa, com a comissão, com o sindicato dos servidores, com a imprensa e, o mais importante, com a sociedade. Que medo é esse da discussão política? Que medo é esse do debate republicano? Mas isso não é só medo, isso é leviano e agressivo com o Poder Legislativo. Por isso, a despeito do debate que faremos aqui hoje, nós também tomaremos providências. Antes de passar para a comissão, quero perguntar aos vereadores se querem já se manifestar nesse primeiro momento. Vereador Locadora. Bom dia a todos, vereadores aqui presentes, todos que estão aqui no plenário. Vereadora Estela, 4 anos, né, que Deus nos abençoou e nos colocou nessa casa. E aí, quando fala de recesso, né, eu não vou falar aqui dos vereadores que chegaram agora, mas eu vejo que os vereadores que se fazem aqui presente sempre estão na casa nesse período de recesso, e eu acho isso muito, muito importante. 4 anos que eu não sei por que existe essa palavra recesso. A gente vai falar para a população que nos procura que a gente não pode atender o celular hoje porque a gente está em recesso. A gente vai falar para aquela pessoa que está precisando de uma internação que a gente está em recesso. A gente vai falar para aquela pessoa que precisa de uma cirurgia que a gente está em recesso, que a gente não pode orientar, que não pode mostrar o caminho, que não podemos dar uma atenção porque a Câmara está em recesso. Não existe isso. Como você disse, o recesso, né, ele vem sim, por um momento aqui na casa, a casa fica aberta para a população até meio-dia. Mas o vereador ele pode muito bem entrar na casa às 14 horas, 15 horas, atender uma pessoa no gabinete. O recesso vem também para os funcionários aqui, às vezes organizar a casa, fazer alguma pintura, alguma manutenção. Mas não para o vereador parar de trabalhar. O vereador não tem que parar de trabalhar. É o tempo todo. E eu fico triste, porque hoje seria uma ótima oportunidade do secretário estar aqui hoje para se apresentar, para falar, para tentar mudar a realidade da saúde. Esse assunto do piso da enfermagem, a gente vem falando há 2 anos, desde a época da doutora Alana. E até agora só foi ilusão, só foi mentira. Foi 2 projetos que veio para casa como um abono. E aí, vereadora, é um assunto de tanta importância que nos últimos dias, como durante os 4 anos, mas esses últimos dias, depois de ter tirado um médico da UPA do Bela Vista e da UPA do Gás, e um pediatra, um adulto, o que vem acontecendo nas UPAs nesses últimos dias? E o que acontece? A população quer ser atendida. Só que aí a demora do atendimento acaba sobrando para o profissional da saúde. Porque a população está ali em desespero e começa a acusar, começa a apontar, começa a brigar. E a culpa não é do profissional da saúde. Por quê? Porque se é para ter 8 técnicos de enfermagem, tem 5, aí tem 6. Se é para ter 3, 4 enfermeiros, tem 2, tem 1. Fora que estão sobrecarregados. Eu vou na UPA, eu converso com o enfermeiro que faz 12, faz 18. Por quê? Porque não tem funcionário. E aí os funcionários estão sobrecarregados. E aí na hora que a gente vai discutir um assunto do piso, que
que é um direito. E aí o novo secretário que deveria estar aqui hoje, deveria estar aqui, dando a cara, conversando. Aqui eu já faço um elogio à comissão, que desde o começo a comissão vem mostrando números, vem falando como que tem que ser feito. Primeiro passo que esse secretário deveria ter feito quando ele colocou os pés na cidade, era ele ter chamado essa reunião. Ele poderia já ter falado assim, ó, eu quero conversar com os vereadores, eu fiquei sabendo que tem uma comissão que entende bem do assunto sobre o piso de enfermagem, eu quero falar com eles, eu preciso falar com eles. Não chegar na primeira oportunidade que ele tem, de vir aqui na casa, conversar com os vereadores, conversar com o pessoal da saúde, pessoal da enfermagem, e ele não vir. Então a gente sabe que o governo, durante esses 4 anos, pouco se lixou para essa casa, pouco, foi sempre dessa forma, tratando o poder legislativo como qualquer um, e já começa o ano fazendo da mesma forma. Mas como a Vossa Excelência falou, a gente vai continuar lutando. Realmente, às vezes as pessoas me encontram na rua e falam assim, ê, louca, hein? Antes vocês eram em 8, agora vocês estão em 4, 5, 6, ainda não dá. Mas eu falo, mas a gente vai continuar lutando. Então, perdeu a oportunidade, o novo secretário, de se apresentar e tentar fazer diferente que a Júlia fez. Que o que a Júlia fez aqui ficou mais de 1 ano, pelo que eu vejo, não fez nada. Simplesmente conseguiu ainda afastar pessoas de perto do governo, pessoas que realmente lutam pela saúde. Eu vi servidores falar, eu não consigo, não tem abertura, não tem diálogo, é difícil. Então, esse novo secretário perdeu a oportunidade de se apresentar, não só aos vereadores, o pessoal da enfermagem, como também a população de Bauru, vereadora. E já chegou desrespeitando o poder legislativo. É um mau começo. O vereador Natalino quer usar a palavra, eu vou só aqui passar, ó. É bom a equipe ser antenada. A Camila está de férias, mas está antenada, né? Está lá distante. Está apresentando aqui algumas correções. O valor de setembro, após a correção, não dobrou, não. Ele quintuplicou. Ele saltou de 44 mil para 225. Isso dá uma diferença de 180 mil mês, por um erro sustentado na teimosia e na arrogância. E não foi por 1, ou 2, ou 3, ou 4, foi por 16 meses. Nós estamos falando de 3 milhões de reais. Que deveria estar no comércio, no serviço, porque ia estar no piso do trabalhador. Olha a diferença. Trabalhador trabalhando mais satisfeito, podendo pagar melhor as contas, e o dinheiro, 3 milhões de reais, a menos que deveria estar sendo injetado na economia local. Então, esse é alguns dos dados que assustam e que mais ainda reforça a nossa surpresa e indignação em o governo fugir da mesa, esconder o secretário de saúde de mais um debate que é importante para a cidade como era o de hoje. Vereador Natalino. Queria cumprimentar a todos e todas. Bom dia, é um prazer cumprimentar a presidente dessa audiência, a vereadora Estela. Da minha satisfação estar retornando a esta casa, que todos realmente que me conhecem, eu fiquei 4 anos fora, mas acompanhando, né, as tratativas, as discussões realmente das mais complexas. E o vereador Locador realmente já disse uma coisa que eu quero externar a todos, né? O governo realmente já inicia o ano perdendo uma grande oportunidade, vereador Estela, e parabenizar realmente pelo chamamento dessa audiência pública. E se tratando do tema, eu estou aqui porque realmente é um tema de grande importância. Sim. De grande importância, porque se tratando da enfermagem, eu creio que é um dos pilares fundamentais do sistema público de saúde. E não tenha dúvida que vocês acabou realmente de conquistar mais um parceiro, mais um apoiador. Estamos juntos. É lamentável, né, o governo Suelen, praticamente a gente não vê aqui realmente representante, mesmo porque para vir dar, né, uma acolhida naquilo que realmente está sendo proposto. E comovido com todas essas tristezas que eu tenho acompanhado, eu vejo que nós vamos estar aqui, realmente, trabalhando para o bem da nossa cidade. Temos grandes desafios.
não somente realmente nesta área da saúde, mas eu creio que o diálogo aberto, o governo realmente precisa dialogar com o Poder Legislativo. Engana-se quem pensa que realmente, talvez a maioria, seja realmente ponto para que realmente continue insistindo que está na direção certa. Nem sempre a maioria realmente está dizendo que a cidade está indo na direção realmente do qual realmente ela espera, porque nós temos uma grande população, vereadora, que está realmente esperando de cada um de nós, Emerson, Márcio, locadora, realmente aquilo que realmente nós propagamos para chegar até aqui. Então, o vereador Natalino não tenha dúvida que irá realmente atuar com muita serenidade, com muita convicção naquilo que realmente a nossa cidade precisa, principalmente na área da saúde. Como eu disse, a enfermagem é um dos pilares fundamentais que nós precisamos realmente atender todos os requisitos, porque Bauru realmente está perdendo. Nós temos profissionais aí que realmente está sendo desvalorizado, o sistema está sucateado. Não podemos realmente deixar o governo realmente vir aqui dizer a regra que quer. O Poder Legislativo é a casa do povo, aqui é o lugar que realmente o povo tem vez, tem voz, representado por esses 21 vereadores. Então, a minha contribuição é dizer para vocês, servidores do Sistema Público Municipal de Saúde, conte com o vereador Natalino, nossos gabinetes, nossas equipes estarão realmente aí à disposição, porque realmente eu espero que o governo, que o Executivo tenha sensibilidade de abrir realmente o franco diálogo para que realmente essas demandas sejam sanadas e respaldadas diante do que a lei que a vereadora acabou de colocar aqui. Bauru está perdendo e nós não podemos deixar de participar, de contribuir com aquilo que realmente nós podemos aí como parlamentar. Então, minha contribuição era essa. Parabéns mais uma vez pelo chamamento desse debate, dessa cláusula realmente tão importante para a nossa cidade, vereadora. Muito obrigada, vereador Natalino. E eu quero... Estava até aqui comentando o vereador locador, eu vi hoje na coluna Entre Linhas, do Jornal da Cidade, que membros da situação e da oposição estavam satisfeitos com o chefe de gabinete, parabenizando uma nova postura de diálogo, não é, de abertura. Eu não sei quem da oposição, acabei de perguntar aqui para o vereador locador, eu não fui. Nem eu. E quero dizer que começa mal a chefia de gabinete, não é? Discursando o que é abertura. Teve mesmo, por exemplo, no meu gabinete esse início de ano, pelo menos 2 vezes, dialogando sobre o Europa, né, que é outro desastre do governo, aquela desocupação desastrosa, violenta, incivilizada, nada republicana, agressiva, intempestuosa. Não dá para ficar desfilando aqui o rosário de adjetivos negativos que eu daria para aquela desocupação. E eu não tenho problema nenhum de dialogar com o governo, sempre estive aberta. Eu só nunca serei da oposição, da situação, porque eu não concordo com a lógica do governo. Eu não consigo. Mas eu mostro caminhos, eu faço críticas e aponto caminhos. Sempre fiz isso. Agora, começou mal. Começou mal. Mandando um documento, que a mesa manda o documento para o governo passa para o chefe e o chefe passa para o jurídico. O jurídico dá uma opinião e o chefe de gabinete passa a se reportar ao chefe do Poder Legislativo. Quer dizer, vão rasgar a Constituição Federal? Esses protocolos são importantes. São importantes. Se não respeitam o Poder Legislativo, vão respeitar o povo, os servidores, a imprensa, que ela já não respeita? É porque nenhum secretário pode falar com a imprensa. Tem que passar pelo governo, tem que pedir permissão. Olha, eu posso dar uma entrevista? E tem que passar por peneira. E isso porque é o governo de uma jornalista. Em plena democracia. É uma aberração a postura. Eu ia dizer a postura republicana, mas de republicano não tem nada esse governo. E eu vou dar um lembrete, chefe de gabinete que está se colocando no lugar da prefeita para cometer esses despautéres. Que às vezes eu acho que não é equívoco, é proposital para dizer, tadinha da prefeita. Ela nem estava sabendo. Não teve culpa de nada. É uma transferência de responsabilidade. Não é. Não é.
Eu estou aqui criticando a postura do chefe de gabinete e do secretário. Mas, para mim, a responsável tem nome e CPF. Quem dá a lógica desse governo se chama Suelen Silva Rosim. E, de forma indireta, Lúcia e Dosimar Rosim. Porque eles governam em 3. Em 3. E isso não é republicano. Não é republicano. Porque a mãe passou a fazer parte do governo agora numa prática de nepotismo explícito. E o pai, que não faz parte dos quadros, quem quiser encontrá-lo, basta ir ao gabinete da filha. Como é que alguém que não é dos quadros da máquina administrativa despacha no gabinete? Faz interlocução com vereadores e partidos. Será que eu vou ter que ligar para o Dosimar Rosim para garantir audiências públicas? Será que nós vamos chegar a esse ponto? Dica, de graça, está vencendo hoje o nosso artigo 18, apresentado, protocolado em dezembro e protocolado aí dentro do prazo regimental. Está vencendo os 30 dias. Eu quero saber se amanhã esse artigo 18 do piso da enfermagem vai estar aqui. Que nós fizemos vários questionamentos sobre o piso da enfermagem. E enviamos no dia 19 de dezembro. Pedimos, primeiro, planilha detalhada dos valores repassados pelo Ministério da Saúde referente ao exercício de 2024, bem como o valor em caixa para pagamento dos profissionais da enfermagem no município, discriminando eventuais aplicações dos recursos financeiros e os respectivos acréscimos. 2. Discriminar de forma detalhada a diferença de valores após as correções dos dados repassados pela administração pública ao Ministério da Saúde. 3. No que pertine aos recursos recebidos a menor pelo município, decorrente do lançamento incorreto dos dados ao Ministério da Saúde, quais os valores que o município deixou de receber oficialmente no período? A administração municipal assumirá as despesas financeiras correspondentes ao repasse a menor por parte do Ministério da Saúde? 4. Quais tratativas foram realizadas pela gestão da Secretaria para retificação dos dados juntos ao Ministério da Saúde, objetivando o propósito de recebimento do complemento dos valores a menor que deixaram de ser recebidos pela administração municipal? 5º, quais medidas foram adotadas pela administração municipal referente aos servidores que não receberam o repasse do InvestiSUS por constar a mensagem carga horária incompatível? 6º, quais tratativas foram realizadas com o Ministério da Saúde referente à informação da carga horária inexistente junto ao órgão federal? 7º, considerados os desdobramentos do PL encaminhado pelo Poder Executivo no ano de 24, a apreciação da Câmara, qual o cronograma para envio de novo PL que estabeleça o piso da enfermagem aos profissionais do Serviço Público Municipal? Quais discussões estão em curso no âmbito das secretarias? Isso foi enviado em 19 de dezembro e nós estamos aqui já dando esse spoiler para o governo, tá? Porque não responder as informações requeridas através do artigo 18 ao governo pela Câmara Municipal também importa em lesão ao decreto 201 de 67, obstrução ao trabalho legislativo, e é passível de responsabilidade, inclusive de comissão processante. Obstrução aos trabalhos do Poder Legislativo é muito grave e tem consequências jurídicas. Vereador Márcio? Boa tarde a todos. É uma audiência muito importante, com a minha primeira, do meu mandato novo. Fico muito entristecido, pois mais de 30 anos, presidente e Natalino, eu tentando ser vereador. E quando a gente já chega com as dificuldades. Mas todas as minhas conversas com o Executivo é através do diálogo, de dar um passo atrás e a gente vir debater. Porque a Câmara, presidente, aqui é o lugar da gente conversar com o povo, com os nossos funcionários. E eu vou estar sempre aqui, mas eu fico muito entristecido
Eu acho que não é por aí, por essa vertente. Não existe, na política não existe uma vertente somente. Temos que olhar os lados. Estou aqui a apoio da classe, muito importante. Nós temos um desafio grande de fomentar e motivar os nossos funcionários que estão desmotivados. Os funcionários públicos de Bauru estão desmotivados. E esse talvez seja o grande papel do gestor público. Porque um funcionário público desmotivado é a população que vai sofrer. É quem votou na gente. Viu, Natalina? É o povo. E o meu mandato é do povo. E o mandato de todos que foram eleitos nessa casa é um mandato popular. Nós temos obrigação. E eu peço já para o Executivo, vamos dar um passo para trás, vamos começar 2025 diferente, vamos dialogar as cidades. Temos muitos problemas, não adianta ter uma vertente só. Aqui não existe oposição e situação. Aqui existe uma cidade chamada Bauru. Existe um povo e existe a classe nossa do trabalhador. O que essa classe de enfermeiros sofreu na Covid? Muitos ficavam na nossa casa, os enfermeiros estavam lá. Quantos morreram? E a gente tem, sim, o dever do nosso voto de população de incentivar e mudar. E começou agora o mandato, como eu falo, um mandato de 4 anos nosso, Natalino. Nós temos que lutar pelo povo e pela nossa cidade. E eu sempre vou dizer para todos, Bauru é maior que todos. O político passa, mas a população aqui não passa. Me sinto muito orgulhoso de estar nessa casa, conte comigo. O sindicato conta comigo nas lutas. Que for justo, estaremos juntos. Que a gente não aceitar, dá. Mas conte comigo, vamos lutar por uma Bauru melhor. Tem muita coisa para acontecer. Bauru dá, sim, para se reinventar politicamente. Tem muita forma de a gente captar recurso. Bauru está atrasada há muitos anos. E a gente vai conseguir, pelo menos nesse mandato, viu, vereadora? A gente falar. Mas não adianta ter uma vertente. Não adianta um lado de lá, um lado de cá. Bauru, a cidade de Bauru e nosso povo. Nós devemos, sim, nós devemos ao nosso eleitor, à nossa cidade, em fazer uma cidade melhor para a nossa população. Vamos lá. Muito obrigada, vereador Márcio. Antes de passar para a comissão, eu quero perguntar para o doutor Francisco, gostaria de se pronunciar agora, Chico? Vem aqui, ó. O Lucas saiu. Passa aqui atrás. Não. Bom dia, senhora presidente. Ele ia sair do... Vereadores presentes, né, os poucos que estão presentes, né, servidores e todos aqueles que estão acompanhando essa audiência pública. Já foi dito, né, pela senhora sobre a questão da ausência do governo, né, nessa audiência, o desrespeito não só em relação ao legislativo, né, numa audiência pública legitimamente aprovada e convocada, né, descumprindo até a própria decisão judicial que o próprio governo provocou no Tribunal de Justiça. Mas eu tenho claro que isso significa, como aconteceu durante os primeiros 4 anos, que não há compromisso, não há preocupação do governo Suelen Rosim em fazer qualquer valorização dos servidores públicos municipais, né? Isso ficou claro, né, não só na discussão do piso da enfermagem, que a gente vem anos
vem se arrastando há anos com discussões nessa casa, como também na aplicação, por exemplo, do piso do magistério, que foi necessário judicializar, e também outros pisos, né, que não são pagos, exemplo aí dos engenheiros, arquitetos, né, que também não recebem o piso nacional. E assim como o governo não vem, com algumas exceções, com raras exceções, a sua base do legislativo também não vem. E depois, né, chega para os servidores, principalmente os servidores da enfermagem, e dizem que estão apoiando. Só que chega na hora de votar, né, quando vem a maldade para cá, como veio o projeto de lei para pagar, apenas fazer o repasse do auxílio complementar, auxílio financeiro complementar, através de abono não incorporável, a gente tem que fazer parecer de inconstitucionalidade e com muita, de forma muito assertiva, a comissão de legislação dessa casa acatou o parecer de constitucionalidade e, em razão disso, não houve o pagamento do abono complementar, porque se tivesse ido a plenário, era aprovado. Era aprovado porque a base, os vereadores que compõem a base da situação do governo Suelen, e com essa base aumentada nessa legislação, muitas vezes não sabem nem o que estão votando. A gente viu aqui na concessão de esgoto que precisava ver o Purini levantar a mão para os outros levantarem a mão junto. Não é? Mas a gente vê, né, que o governo, tal qual faz agora para pagar os retroativos do piso do magistério, vem imprimindo prejuízo aos servidores ao considerar na base de cálculo, ao incluir na base de cálculo, verbas de caráter indenizatórias. Sejam elas abono pecuniário, que é o antigo vale-refeição, dentre outras. Fez isso também na alimentação do sistema, né, do InvestSUS, em relação a obter o repasse, isso causando prejuízos consideráveis aos servidores, e até aqui, né, falando de responsabilização, né, a presidente leu aí o artigo 18, que não foi respondido até agora. Existe uma regra lá no Código Civil, que aquele por ação ou omissão causar prejuízo a outro e tem o dever de reparar o dano. Então, a responsabilidade por esse prejuízo é do governo. Também vi aqui que só no orçamento, o governo federal para 2025, né, provisionou 11 bilhões de reais para repasse do auxílio financeiro. Ou seja, o governo tem possibilidade de pagar o piso e pagar sobre, como a reivindicação da categoria, sobre a jornada de 30 horas sem proporcionalidade. Se a gente pegar a emenda constitucional 124, que deu origem à lei 14.434, além da exigência da legislação, também traz uma obrigação dos entes públicos que têm servidores organizados em quadro de carreira, que é o caso aqui de Bauru, de adequar a carreira desses servidores. Nós temos aí o PCCS da Saúde, de 30 horas semanais, a Lei 14.434. Essa é uma obrigação. Eu não tenho dúvida, né, até respeito à fala do vereador Márcio, não vai ter diálogo, não vai ter negociação. Esse governo não dialoga com os servidores, não dialoga com o sindicato. Por quê? Ele se apoia à sua base aqui na Câmara, que foi aumentada. Alerta. Tudo que vier para cá vai ser na base do trator.
Só há uma alternativa. Nós estamos nos aproximando da database da categoria. E quando a gente fala da database da categoria, nós estamos falando de campanha salarial, em revisão geral da remuneração. Mas não é só isso. A discussão dos pisos também entram nessa pauta. E o governo não vai negociar. O governo vai atropelar, como fez, vai querer mandar projeto de lei para cá, e depois a gente tem que segurar, né? E às vezes a categoria tem que até a greve, a mobilização, para poder tentar fazer valer os seus direitos. E não vai ser diferente dessa vez. Há necessidade da mobilização, a comissão, assim, juntamente com os profissionais de enfermagem, tem se organizado, isso é muito importante, né? Tem trazido informações relevantes, e nós estaremos juntos, né? Estamos juntos nessa luta e vamos continuar fazendo o possível para que o piso, que é a remuneração, é o valor mínimo que deve ser pago a uma categoria estabelecido por lei federal. Nem isso esse governo cumpre, que é remunerar dignamente por aquilo que está estipulado em lei. Então, nesse sentido, eu deixo aqui um chamado, né, para todos os servidores, né, não só da enfermagem, porque essa luta é de todo mundo. Valorização da carreira é uma luta de todos os servidores públicos. Porque esse ano, assim como os próximos 3, vai ser de desmonte do serviço público, fim da carreira dos servidores, reforma administrativa que o governo está fazendo, né, escudado sobre o manto da contratação da FADEP, né, dizendo que vai revisar plano de cargos, carreira e salário, mas não vai. Vai sim fazer reforma administrativa, retirando o direito dos servidores, terceirizando, acabando, de certa forma, descapitalizando o fundo de previdência, e esse é o desafio que está colocado para nós no ano de 2025. Sem falar, né, na questão que vem, além de não pagar piso, etc., e não valorizar os servidores, vai querer fazer reforma da Previdência aqui. Então, além de não ter valorização, nós podemos, se não lutar, ter muito mais prejuízo. É só isso. Obrigado. Com toda certeza, Chico. Obrigada pela contribuição. E lembrando que a gente está de olho nos planos de terceirização da nossa saúde. Porque isso tem uma implicação muito grande com a Previdência, né, que já caminha passos largos para um desastre. Esse plano de entregar para a iniciativa privada partes essenciais, principalmente a urgência e emergência do nosso município, vai levando a um quadro, não é, de fim da base de sustentação da própria Previdência. Isso é real. Isso não está colocado de público, mas nós que temos as informações, conversamos com os servidores, com a população, a gente sabe que as nossas unidades estão sendo visitadas e dimensionadas para ser colocada em edital. Olha a desgraça que se abateu sobre essa cidade com a UPA do Meridota. Aliás, um dos artigos 18, já fizemos uns 5, artigo 18. E a gente já começou com tudo, viu? Só para constar, Sueli, não tem recesso com nós, não. A gente trabalha no recesso também. Um dos artigos 18 foi o UPA do Meridota. Quero saber os óbitos, quando, quanto, em que momento. A judicialização da nossa saúde, por parte das famílias que estão se vendo lesadas e estão sendo orientadas, inclusive. E a gente orienta mesmo. Tem erro, tem falha, tem omissão no atendimento, vai para cima. Agora, esse risco é real para toda a saúde pública municipal. População, a imprensa, Conselho Municipal de Saúde, é preciso toda a atenção. É carinha de coelho, mas é postura de lobo. É postura de lobo. É só a carinha que é de coelho, viu? Estão preparando aí
um verdadeiro desmonte da nossa saúde pública. E com um sapatinho de algodão. Não faz ruído. Então, ou vamos ficar atentos e vamos lutar pela saúde pública, porque a grande massa da população, a grande maioria da população esmagadora, são usuários do SUS. Não tem condições de saúde privada. Então, nós temos que defender a nossa saúde privada, a nossa saúde pública, e os trabalhadores da saúde pública. E terceirizando-se é o primeiro passo para o desmonte efetivo. Chico, depois a gente já passa a palavra aí para a Cássia. Se me permite, só uma questão, uma preocupação. Foi dito aí que talvez o terceiro setor, né, que aqui de Bauru, que tem profissionais de enfermagem, também esses profissionais podem não estar recebendo o piso nacional, o valor do piso. Então, isso é uma preocupação, porque, de certa forma, isso pode se tornar um passivo, né? Que a prefeitura também vai ter que honrar, apesar de ter recursos guardados para isso, e não há esse pagamento para os profissionais, porque o STF ele decidiu pela regionalização, né, do pagamento do piso para os empregados vinculados à CLT, através de formulação de acordos coletivos com os respectivos sindicatos, né? Então, se houver essa necessidade, ou esse acerto entre sindicatos e essas empresas do terceiro setor de pagamento do piso, é lógico que essas empresas vão ter que pagar. E a obrigação de repassar esse valor é do governo, né? Então, essa é uma preocupação que me veio em razão da informação que foi colocada aqui, né? Com certeza, Chico. E temos que estar antenados, inclusive no recesso. Cássia, Natanael, estão com a palavra. Bom dia a todos. Eu cumprimento a vereadora Estela por mais esse espaço para nós estarmos conversando aqui. Em seu nome, eu cumprimento a todos os vereadores, né? Gostaria a atenção dos vereadores que estão chegando para que apoiasse essa causa aqui da categoria, que é uma causa que nós estamos querendo um direito nosso, nada além de uma coisa extraordinária, exorbitante, né? E que há uma grande possibilidade de ser feito isso, através dos estudos que a gente andou olhando, através de tudo que a gente andou verificando aqui junto, e em todas as reuniões que a gente já fez, há possibilidade, né, de ser feito isso. Então, eu gostaria de pedir, né, o apoio, que vocês interagem mais sobre o assunto, né, e apoiem a gente nessa causa que a gente está precisando, né? E, em nome da comissão, eu agradeço a presença dos demais, aqueles que estão acompanhando a gente também pela internet, né? E vamos aqui, mais uma vez, esclarecer alguns pontos, abrir mais uns avanços que foram feitos, bem lembrado pela vereadora, mas a gente tem mais algumas informações também, que nós queremos o diálogo, conversar e chegar nessa reivindicação nossa, que é o piso nacional sobre a nossa jornada básica, que na prefeitura nós temos de 30 horas semanais. Passo agora para a Cássia. Bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia, vereadores. Como Natanael disse, a vereadora já fez um ótimo resumo de toda a nossa luta até aqui. Só enfatizar que, quando surgiu o piso salarial, ele não foi questionado pelos entes públicos, e sim pelos privados. Eles judicializaram a STF porque alegaram que não tinham condições de pagar o piso. Mas não existe nenhum impedimento para que os municípios, estados e as unidades federativas, porque os funcionários federais recebem acima do piso, paguem o piso sem nenhum auxílio federal, né? Então, não precisa de verbas. O município que tem condições, ele pode pagar sem nenhum impedimento, né? Então, esse é o nosso relatório aqui da nossa jornada, e o pedido de solicitação do cumprimento da Lei 14.434, de 2022.
a nossa jornada começou basicamente junto com a nossa paralisação, né, em 2023, para solicitar o cumprimento do pagamento do piso, no que não fomos atendidos até o momento. Em 2023, como a vereadora comentou, a gente teve a paralisação em 29 de junho, tivemos as reuniões com as comissões. Na segunda reunião, nós tivemos a presença da prefeita, que se comprometeu a analisar, pediu para a gente ter tempo, que eles iam olhar com carinho para a nossa causa. Depois tivemos novamente reuniões aqui na Câmara com representantes da FUNPREV, onde destacamos que não há nenhum déficit para a FUNPREV o pagamento do piso, e sim superávit. Então, se aumentar o piso salarial da enfermagem, a FUNPREV arrecada mais, e não menos. Depois, ainda começaram os repasses federais, que, a princípio, são para os municípios que não têm condições financeiras, né? O que não é o caso de Bauru, que sabemos que é um município que tem até dinheiro sobrando no caixa, vamos assim dizer. E Bauru começou a receber as parcelas, inclusive retroativas. Novamente tivemos reuniões, foram apresentados cálculos. Nós questionamos muito o cálculo do InvestSUS, como estavam sendo feito o preenchimento desses dados, porque a comissão não concordava, a gente acreditava que estava equivocado no caso de colocar verbas fixas, verbas gerais e permanentes, como o adicional de jornada, que a gente recebe se fizer 36 ou 40 horas, porém, a partir do momento que a gente deixa de realizar, deixa de receber. Então, a gente não leva para a aposentadoria isso. E também foi questionado as verbas que seriam gastas no pagamento do piso, no orçamento anual, né? E ficamos aguardando um posicionamento da prefeitura. Quando chegou em 2024, a gente ainda continuou mobilizado, continuamos até hoje, né? Pedimos abertura novamente para questionar e reforçar a necessidade do pagamento do piso. Durante todos esses meses, houve repasse federal, e nós não recebemos porque ele veio para o município e o município queria pagar em forma de abono, ou seja, o município só queria repassar a verba federal, não queria dispor de nenhum recurso próprio. E depois disso, em setembro, a gestão acabou nos ouvindo e concordou em modificar o preenchimento do InvestSUS. E aí, né, foi uma surpresa grande para eles, não para nós, né, que esse valor passou de 44 mil para 255 mil. Então, comprovou que a gente estava certo, que se eles tivessem preenchido corretamente, teria vindo 4, 5 vezes mais o valor. Só que o município perdeu todo esse retroativo, não fez nenhum movimento em justificar para o Ministério da Saúde, em regularizar isso, em tentar receber os valores equivocados, né, que ficou a menor, o que provavelmente não se conseguirá receber, porque tem um prazo para recorrer e o município perdeu. Nos últimos meses, a gente não tem recebido nenhum valor, porque o município de Bauru está, desde 2023, com esse dinheiro em caixa, e municípios que estão há mais de 90 dias com o dinheiro em caixa sem repassar, não estão recebendo. Então,
está suspenso. Novamente, o município não fez nenhum movimento em tentar resgatar esse pagamento e essa verba. Peço perdão que a tabela é muito pequena, mas ela é relacionada aos valores, que nós começamos recebendo 44 mil, né? Chegamos a 75, nós começamos recebendo 75. Depois, eles modificaram o preenchimento do InvestSUS, a gestão, o valor diminuiu para 44 mil. E agora, com a correção, 255 mil, em setembro de 2024. Mas esse valor de 70 mil foi para 255 mil, há uma grande diferença. De 44 mil para 255 mil, é mais de 200 mil, e esse dinheiro está, digamos, perdido, porque Bauru talvez nunca consiga recuperar. Enquanto as portarias de repasse federal do piso da enfermagem, né, os valores que... Só um minutinho, só para entender um pouco melhor. Esses repasses federais são para complementar o salário, certo? É uma complementação. Isso, hoje não está acontecendo isso? Não, não está. Não é repassado. Pela grade salarial do município, somente os técnicos de enfermagem conseguiriam receber algum valor. Auxiliares e enfermeiros não têm nada a receber. Se houver algum pagamento para os auxiliares, é um valor muito irrisório, coisa de R$30, R$40, é muito pouco. Somente os técnicos têm algum valor a receber. Isso com esse repasse feito do Ministério, sem colocar o piso na grade salarial. Né? Aí, a gente gostaria que pagasse esse valor que está lá preso para quem teve direito de receber até hoje, e, a partir de agora, colocasse na grade salarial para que todos os profissionais possam receber. Mas você vê, né, vereador Natalino, como era importante ter, principalmente da Finanças aqui, o secretário, para a gente entender esse imbróglio, né? O doutor, você consegue explicar um pouco melhor, porque esse dinheiro tem que estar em algum lugar. Está no Fundo Municipal de Saúde, eu vou mostrar aqui. Provavelmente a gente vai perder esse valor, né? O Fundo Municipal de Saúde está com o dinheiro. Tem 1.500.000 lá depositado. É para estar lá, né? Veio o dinheiro. Parou de vir agora. Esse ano não veio mais, porque não tirou, né? E esse dinheiro não foi retirado por nenhum motivo. Porque eles não fizeram um projeto de lei adequado para o pagamento dos funcionários da saúde, né, da enfermagem. Então, esse dinheiro está lá. O senhor pode ver esse gráfico. O saldo em linha azul. Ele aumentou e estabilizou. O repasse estagnou, não vem mais, que é a linha em laranja, porque Bauru não retira o dinheiro. Então, assim, nós não recebemos nem do Ministério, nem da Prefeitura. Não recebemos nada em relação ao piso salarial, que já deveria estar sendo pago há 2 anos. Viu, presidente? Presidente, eu fiquei... É assustador até, né? O dinheiro está lá, o governo federal repassando. Eu estou aqui com a e a gente não consegue discutir. A gente precisaria realmente ter aqui o secretário de Finanças, o secretário de Saúde. Porque, pô, a gente tem uma obrigação para fazer, né? A gente tem deveres, a gente tem que cumprir. No ano de 24, vereador Márcio, o governo federal transferiu 9 bilhões de reais a título de assistência financeira complementar. Em dezembro, foi deixado claro, a partir das normativas, o reforço. Eu vou ler aqui o texto do jeito que está lá nas normativas do Ministério. Saldo em conta. Assim como na portaria do mês de outubro de 24, a portaria de novembro também tem o objetivo de priorizar a otimização
da aplicação financeira dos recursos. Você vê que no debate lá com o STF, das emendas tidas como emendas PIX, as emendas secretas, parte da única liberação concedida pelo Ministério das Emendas foi somente para aquelas que se destinavam ao auxílio para municípios para cumprimento do piso nacional da enfermagem. Você vê a estratégia em torno do assunto. Mas olha a parte que nos atinge aqui, ó. O Ministério da Saúde não realizará o repasse para os entes federados que já possuem em conta dos fundos municipais um montante superior aos 3 últimos repasses de acordo com o previsto na Lei 14.434, de agosto de 22. A liberação de novos valores, só isso aqui que eu vou ler agora, não era nem para o secretário, não é que ele devia estar aqui, isso é obrigação, né? Ele devia ter começado janeiro chamando a discussão. A secretária cessante devia ter terminado o ano chamando essa discussão, porque já está suspenso desde outubro. Ó, a liberação de novos valores será retomada somente após a apresentação das devidas justificativas e os comprovantes de aplicação dos recursos. Ou seja, se não tem lei aqui, não começa a pagar. Se não começa a pagar, continua não recebendo. Aí, nós que tínhamos que estar aqui discutindo com o secretário, como que vai ser feito o rombo de 3 milhões? Dos 16 meses informados a menor, que nós recebemos 44 ao invés de 225 mil. O que vai ser feito com esse período em que nós não estamos recebendo? Não está claro. Nós vamos receber depois que começar a pagar tudo acumulado? Será? Para mim não está claro. Quem tem que buscar essa informação? Ir a Brasília, discutir com o Ministério, pedir perdão e pagar pelo erro, não é? Retificar os erros cometidos, ter a humildade, a maturidade administrativa, porque está lesando terceiros. E os terceiros que eu estou falando aqui não é nem só os servidores, estou falando do povo. Porque quando você vai garantir piso para uma área tão essencial, você está pensando em qualidade de atendimento, em trabalhar feliz, em trabalhar satisfeito, em trabalhar se sentindo reconhecido. E isso significa garantia, com certeza, de atendimento na ponta. Quem vai se responsabilizar por isso? Por isso que nós tínhamos que estar conversando. Vai começar as sessões daqui uma semana. Não tem PL aqui. Está terminando hoje o prazo do artigo 18. Será que vai chegar amanhã? É o último dia para chegar. Eu quero saber se nessas 7 respostas que nós pedimos, vai estar o compromisso e as informações do governo de como vai resolver essa situação. Então, olha a gravidade disso. Seriam 3 horas de diálogo republicano, onde a gente apresenta, dialoga, cobra, e o governo apresenta as saídas que ele pretende. E se não tem, tem que se abrir pelo menos para compreender o problema. Se tivesse nos ouvido no primeiro dos 16 meses, nós não teríamos esse rombo. A arrogância tem preço alto, e quem paga é sempre o povo. Sempre o povo, vereador. O dinheiro continua parado lá. O sindicato tem alguma proposta para a prefeitura? Fez alguma coisa assim ampla ou não? Sim, nós levamos todas as propostas que foram discutidas junto com a comissão, né, nós levamos, inclusive, nos manifestamos nos pareceres de inconstitucionalidade à forma que o município tentou pagar. A reivindicação é clara. Né, se nós estamos falando, né, se nós estamos que o piso, né, é o menor valor de referência a ser pago a uma categoria, o menor, não significa que, né, o município não possa valorizar, além disso, como outros municípios fazem, por exemplo, o Ribeirão Preto, né, que pagam acima do piso. Então, a nossa reivindicação é reestruturar a carreira aplicando o piso, o valor do piso sem proporcionalidade, né, porque hoje o STF falou que o piso ele deve ser pago proporcionalmente a 44 horas semanais. É o que acontece com o sistema InvetiSUS. Quando você alimenta o sistema, automaticamente ele já aplica, você informa que a jornada é 30 ou 36 horas daquele servidor, ele já busca a proporcionalidade para 44 horas semanais. Por isso, como a Cássia disse, só alguns servidores, alguns técnicos de enfermagem, né, se fosse pago realmente repartido só o abono, o auxílio financeiro complementar, receberiam alguma coisa. Então, nesse sentido, você tem que reestruturar a carreira, que eu disse aqui que é uma imposição
da emenda 124, após a edição da lei federal, que foi a de 2022, para que o município faça a revisão da sua grade salarial. Então, seria o pagamento integral hoje, 4.750 para enfermeiros, 70% disso para os técnicos, 50% desse valor para os auxiliares de enfermagem. Então, isso você colocaria na grade, essa é a reivindicação que nós já formalizamos, a gente coloca nas pautas salarial, e é muito grave, quando o governo para de fazer o repasse, ele está dizendo para o município, olha, município, você está em mora, você está devendo, você não está cumprindo aquilo que a legislação aprovada e que o STF definiu para os seus servidores. Tanto é verdade que essa sanção de você não receber mais recursos é porque você está com dinheiro, né? Não está repassando, não está pagando, inclusive, o terceiro setor, onde você pode ter já essa exigência através de acordos ou convenções coletivas regionalizadas. Além do que, né, o orçamento que está orçado agora pelo governo federal destinado ao piso, de auxílio financeiro complementar, para pagar piso, ajudar os municípios, os entes públicos a pagar piso, de 11 bilhões de reais, o governo de Bauru não vai receber nada, porque não tem projeto de lei, né? Não tem lei específica para poder pagar. Só corrigindo aqui um detalhe, esqueci no início de justificar a ausência do vereador Marcos. Pelo presente, solicitamos que seja justificada a nossa ausência na audiência pública sobre o pagamento do piso salarial de enfermagem da administração municipal, a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2025, às 9 horas, por iniciativa da vereadora Estela Almagro. Salientamos que, por motivos de compromissos assumidos anteriormente, que não puderam ser reagendados, não poderemos comparecer. Sem outro especial motivo, subscrevemos-nos com protestos de admiração e apreço o vereador Marcos de Souza. A justificativa é como vereador, naturalmente, mas o vereador Marcos, além de vereador, é presidente dessa casa. A justificativa do vereador também é um reconhecimento do vereador e presidente de que esta é uma audiência pública legítima, aprovada e reiterada pelo plenário desta casa. Portanto, eu tenho certeza absoluta que nós poderemos contar com a indignação também do vereador, porque nós iremos cobrá-lo, né, já que nós iremos notificar a mesa da casa de que a audiência pública de hoje foi mais um flagrante desrespeito à lei orgânica, à Câmara Municipal e ao decreto 201 de 67, por parte da prefeita Suelen Rosim. Eu estou aqui com um saldo, não sei se vocês tinham já divulgado antes da minha saída ali para dar uma entrevista, mas o saldo em 31 de dezembro era R$ 1.516.195,77. Né, na virada aí do exercício. Vamos colocar que aqui está faltando pelo menos 3 milhões, não é? Até outubro. Até outubro. E os meses agora que não estamos tendo 225 mil de repasse, que é de outubro para cá. Então, nós estamos falando aí, não é, de um saldo parado de R$ 1,5 milhão, que, na verdade, deveria ser 5 milhões, e estamos falando de pessoas ainda não recebendo aquilo que lhe é direito. Então, é grave, não é pouca coisa. Não é, vereador? Permite uma parte, presidente. Só para destacar que a gente percebe que nós vamos ter, vereador Márcio, realmente uma série de desafios, mesmo porque eu costumo dizer que nós temos que ter prioridades. E eu vejo aqui que parece que esse é um assunto que o governo não coloca nas prioridades. Muito nos estranha, né? Aqui, o pessoal da enfermagem dizendo e constatando isso, que não tem qualquer iniciativa de PL para enviar esta casa, uma semana para iniciar os trabalhos das sessões, para a gente avançar, é triste. Muito. Eu estou acompanhando isso aqui, essa audiência, vereadora, mais uma vez, parabenizo, mas, assim, é a cidade. Gente, nós não podemos ter essa insensibilidade que eu estou realmente percebendo aqui, e está destacando aqui pela ausência, né, de representante do governo. Sueli, temos que realmente discutir, nós temos que realmente enfrentar isso, mesmo que realmente nós trazemos o povo, porque a nossa estadia aqui realmente foi o povo que nos conduziu. Então, a nota aí do presidente dessa casa também, eu sei que tem a sua agenda, seus compromissos, mas a ausência aqui realmente de colegas aqui nos entristece muito, vereadora.
Com certeza. Então, na cartilha que o Ministério disponibilizou para preenchimento do InvestSUS, fica bem claro que o pagamento do piso integral não compete à União, compete ao município. Quem nos contratou foi o município de Bauru, e o município tem a obrigação de pagar o nosso salário. Não teria, assim, lógico, o município como Bauru, do dimensionamento que Bauru tem, né, da dimensão que Bauru tem, da importância de Bauru, não pagar o piso em relação, assim, a outros municípios do mesmo porte e de maior porte, menor porte, que pagam um piso salarial já como salário base, né? Conforme o Chico falou. A gente considera o piso, né, a nossa bandeira de luta, porque se colocar o piso como complemento, a gente não vai estar recebendo o que é de direito, que seria piso salarial. O nosso piso salarial ele é inferior a vários pisos de várias categorias e inferior a vários salários. Então, o que a gente pede é que nós, assim, temos, eu posso estar falando errado, mas nós somos uma força de trabalho, em torno de 80% do serviço do SUS é enfermagem. Então, não é só na pandemia que a gente deveria ser valorizado, a gente deveria ser valorizado no dia a dia, porque se não tiver enfermagem, não tem saúde. Pode ser no convênio, no serviço público, no serviço privado, e qualquer um que já precisou de um serviço de saúde, seja para tomar uma vacina ou ficar numa UTI, precisou da enfermagem. A gente só pede esse reconhecimento, né, à nossa categoria. De acordo com as portarias do Ministério, né, os repasses são feitos regularmente a todos os municípios. Só foi realmente suspenso porque Bauru não resgatou o dinheiro lá do Fundo Municipal de Saúde. E a gente gostaria só de deixar claro aqui, finalizar com as nossas reivindicações. Pagamento integral do piso para a jornada de 30 horas semanais. Exclusão do pagamento em forma de abono ou complemento, com o pagamento sendo incorporado ao salário base. Transparência no preenchimento do InvestSUS, porque, de toda forma, ele foi preenchido lá e a gente ainda não sabe o que foi alterado ou não. E garantir a valorização e a segurança financeira para os profissionais da enfermagem de Bauru, que é algo que a gente não tem nesse presente momento, né? E a gente está aqui na nossa luta e a gente não vai desistir. Obrigada. Natanael? Só mais uma questão aqui que a gente está debatendo. A gente não está pedindo nada que venha prejudicar os cofres públicos, né? O impacto na folha de pagamento, no orçamento do município, não vai atingir o teto prudencial, quer dizer, está bem além, bem abaixo desse teto. Então, ela pagando, a prefeitura regularizando essa situação, ainda assim vai estar bem abaixo do impacto no orçamento. Então, não vai causar prejuízo aos cofres da prefeitura, fazendo o cumprimento dessa lei federal e adequando o nosso salário. O que a gente tem que deixar claro é que eles colocam, às vezes, em algumas conversas, que nós temos um plano de carreira. Então, o nosso salário vai progredindo ao longo do período e a gente vai tendo um aumento salarial. Mas isso foi por mérito que os servidores adquiriram. E não significa que essa progressão é o nosso piso salarial. Nós queremos lá, quem está iniciando hoje, que seja pago isso, e os impactos, as projeções dessa progressão ao longo do período, por merecimento daquilo que o servidor tem, e o servidor faz ao longo do seu trabalho, e vai progredindo na sua grade salarial. Então, é isso que nós queremos.
Para poder adequar a legislação de fato, teria que separar essa grade, porque nós temos um plano de carreira, uma grade salarial em cargos largos, né, o que significa, todo especialista de saúde são todos profissionais de nível superior, todos os técnicos de saúde são todos profissionais de nível técnico, e todos os auxiliares também. Então, para poder pagar esse salário para nós, de acordo com o piso, com o repasse que está tendo, teria que separar a grade da enfermagem para não causar um prejuízo nos demais e, sim, dar um impacto financeiro grande. Então, a nossa reivindicação seria bem essa, né? E estamos à disposição, queremos aí contribuir mais e tentar conquistar isso que a gente está tentando ao longo do período aí, que não é nada mais do que a nossa valorização e o reconhecimento da legislação federal. Só complementando a fala do Natanael, além do impacto ser pequeno no aumento do limite prudencial, ele também é pequeno no impacto previdenciário, porque são poucos os profissionais da saúde aposentados com paridade, né? Então, nesse sentido, além de você aumentar a remuneração desses profissionais, o que vai proporcionalmente aumentar a contribuição deles para a FUNPREV, o impacto financeiro para os aposentados que mantêm paridade, que são poucos, também não traz prejuízo para o Fundo de Previdência. Com toda certeza. Flaviane, ao nível do debate político que nós estamos tendo aqui, técnico, e a importância de que ele exista, né, de que ele aconteça. E em caráter público, naturalmente, como devem ser tratados os assuntos que são de interesse público. Mas alguém gostaria de usar a palavra? Alguma das servidoras? Algum dos diretores do sindicato? Mais alguém? Mais alguma coisa a acrescentar? Cássia, Natanael, Márcio, vereador Natalino? Não? Quero só aqui, ao encerrar essa audiência pública, e lembrando aí, para aqueles que não trabalham no recesso, que toda audiência pública resulta numa ata, não é? E as nossas costumam ser bem completas. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado tem apontado a ineficiência do governo no segmento das diretrizes, não é, de audiências públicas. E hoje é uma demonstração inequívoca de por que esse apontamento, porque o governo não se dá o trabalho de ter pudor em agir em desacordo com o Decreto 201/67, com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do município. Dirá preocupar-se com as diretrizes apontadas. Mas nós, como sociedade, como vereadores eleitos, não é, temos que cobrar, e temos que exigir, e temos que pedir providências e punições. Não é quintal de casa, que você escolhe se você faz churrasco ou não e quem você convida. É o poder público, é o dinheiro público, é o orçamento público, é a política pública. Nesse caso, a de saúde. Quero deixar claro que nós vamos continuar trabalhando o recesso inteiro e dando trabalho. Sexta-feira nós temos uma audiência pública da cultura. E o conselho, que tem uma pauta extensa, vai estar aqui lotando esse plenário. E semana que vem nós temos audiência pública da Lei 7799, que estabeleceu o piso do magistério e trouxe inúmeras distorções para o segmento da carreira do magistério. Atentatória contra a carreira do magistério, por teimosia e meninice da prefeita Suelen Rosim, naquele momento de greve, em que investiu meses a fio para dividir uma categoria e secundarizar um debate importante, que é a carreira do magistério, daqueles que dependem e precisam, que é a grande maioria da educação pública. Essas audiências estão convocadas, são legítimas e todas acontecerão. E se o governo não estiver aqui com seus representantes, como no golpe de hoje contra o Poder Legislativo, novamente nós tomaremos providências em cada uma delas, em face da mesa da Câmara, do Ministério Público e do próprio governo. Tá certo? Então, fica dado o recado, viu, prefeita? A senhora que acha que é normal e é correto não trabalhar no recesso. Eu fico aqui pensando, será que está trabalhando? Porque se acha que o Poder Legislativo com 21 não deve trabalhar no recesso, será que está trabalhando? Nós temos que trabalhar, inclusive, para fiscalizar se você está trabalhando.
Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e todas e dá por encerrada esta audiência pública às 11h19.